Atenção! Começa agora uma teleaula de estrutura de dados de engenharia de computação. Você vai assistir a teleaula de número 1. Bons estudos! O que é o heap sort? É o que você vai ver na teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai ver a história, o conceito e a aplicação deste algoritmo de ordenação. O algoritmo heap sort é um algoritmo de ordenação por seleção que foi desenvolvido por Robert W. Floyd e John W. J. Williams em 1964. Uma versão inicial do heap sort foi publicada por Floyd em 1962 sob o nome de tree sort. 2 anos mais tarde, Williams publicou uma versão melhorada sob o nome de heap sort. E em dezembro de 1964, Floyd publicou uma versão final com o nome de tree sort 3. O que é heap sort? Heap sort é um algoritmo de ordenação que utiliza uma estrutura de dados chamada heap para selecionar os elementos na ordem desejada. A estrutura heap tem como regra principal que toda raiz ou pai de cada subárvore deve ser maior do que os seus filhos, e pode ser representada como uma árvore binária ou como um vetor. A ordenação utilizando heap sort apresenta 2 passos principais. Passo 1. A criação do heap. O primeiro elemento da lista é inserido na raiz do heap. Os 2 próximos elementos da lista serão seus filhos. Os filhos serão comparados ao pai e caso o maior filho seja maior que o pai, eles trocam de posição e esse filho se torna o pai. Isso ocorre para todas as subárvores da lista, até que a árvore gerada tenha a característica de um heap. Passo 2. A ordenação. Com a criação do heap, o maior elemento da lista já está localizado na raiz da árvore, portanto ele será inserido no final da lista. Em seguida, o último elemento da árvore se torna a raiz. Esse valor é comparado e trocado com seus filhos, para que a árvore continue sendo uma estrutura heap. Assim, o maior elemento da árvore se encontra na raiz, e pode ser inserido na lista. Esse processo é feito até que o menor e último elemento da árvore esteja na raiz e seja inserido na lista, que agora está ordenada. O heap sort é muito utilizado em sistemas operacionais, no gerenciamento de memória e na construção de filas de prioridade. O seu desempenho em tempo de execução e uso de memória se mostra eficiente para listas grandes, tornando seu uso mais viável que algoritmos como o Bubble Sort e o Selection Sort. Agora, eu vou mostrar a aplicação do heap sort na linguagem C. É um código simples, onde eu utilizo um vetor de 20 posições com valores gerados aleatoriamente para facilitar a visualização do funcionamento da estrutura. O heap sort utiliza uma estrutura de dados chamada de heap, que simula uma árvore binária. Como em alguns métodos de ordenação, o heap sort utiliza 2 funções. Temos a heap sort, que é a função principal para criar e recriar os heaps, e a cria heap, que é uma função para estruturar os elementos em formato de árvore. Aqui na função heap sort, temos o primeiro for, que recebe metade do tamanho do vetor e percorre até chegar no primeiro elemento da partição. Ou seja, ele vai do meio para a esquerda, criando os heaps, passando como parâmetro o vetor a metade do tamanho e o tamanho do vetor para a função criaHeap. Feito isso, no outro for será identificado o maior elemento, o topo da árvore, e ele será colocado na posição correta da partição do array, e será feita a reconstrução do heap. A ideia é, o elemento que está no topo da árvore, o maior elemento, será colocado sempre na última posição do vetor. Basicamente, a ordenação vai se dar do final, com o maior elemento, até o início, com o menor elemento. Já na função criaHeap, recebemos como parâmetro o vetor e a posição inicial e final da partição, e temos uma variável auxiliar, que recebe o primeiro elemento dessa partição, que no caso é o pai, e uma variável filho, que recebe a posição do filho à esquerda do pai. No while, enquanto o filho for menor que o tamanho da partição, é realizada a verificação dos valores dos filhos, ou seja, quem é o maior filho? Se o filho da direita for o maior, então a variável filho incrementa mais 1. Se não, mantém o maior filho como a da esquerda. Feito isso, é comparado se o pai é menor que o filho. Caso for, será feita a troca. O filho passa a ser o pai e repete até chegar no final da partição para finalizar o while. E se o pai é maior que os filhos, então acaba por aqui. Sai do while e, por fim, a posição do último filho analisado é ocupada pelo pai.
Agora, vamos executar o código e analisar o resultado obtido para o vetor de 20 posições. Em vermelho, temos o vetor gerado de forma aleatória. Notem que está desordenado, e em azul é mostrada toda a movimentação gerada pela estrutura do Hipshort. Notem a forma como foi feita a ordenação, do final do vetor até o início, como eu havia explicado anteriormente. E por fim, em verde, temos o vetor totalmente ordenado. Chegamos ao fim. Espero que você tenha entendido como é a aplicação da estrutura do Hipshort. Até logo! Agora iremos apresentar algumas vantagens e desvantagens do Hipsort. Como vantagens temos alta eficiência, pois o tempo necessário para realizar o HIP aumenta de forma logarítmica. Não é necessário o uso de memória adicional para funcionar. É ótimo para registros com uma quantidade considerável de elementos. Já as desvantagens são: devido à complexidade do HIP, não é recomendado para vetores com poucos elementos. E não é estável, pois as operações do HIP podem alterar a ordem relativa dos itens iguais. Agora vamos à revisão. Hoje aprendemos sobre o algoritmo de ordenação Hipsort, seu histórico, conceito e sua aplicação. Até a próxima teleaula! Não esqueça de fazer os exercícios da apostila e bons estudos!